Hoje nós vamos falar sobre números racionais, tá? E números racionais são números na forma de frações, onde o denominador é sempre diferente de zero. Ou seja, qualquer número em forma de fração, nós estamos falando de números racionais, tá? Hoje nós vamos trabalhar alguns modelos de números racionais, algumas propriedades. A primeira que nós vamos começar é falando sobre número misto. Número misto é quando, além da fração, nós temos um número aqui que ele acompanha esse número misto, tá? E aí, como vamos transformar esse número misto em apenas uma fração? Bom, da seguinte forma. Veja que aqui eu tenho o denominador, tá? E aqui eu tenho essa outra parcela, esse número aqui que está à frente. Bom, eu vou seguir a seguinte regra. Vou pegar esse valor daqui e multiplicar com esse. O resultado que for obtido, eu vou somar com a parcela de cima. Então, vamos lá, para facilitar. Eu fiz o seguinte. Esse denominador, ele não se altera, certo? Então, eu mantenho o 2 aqui. E agora eu vou começar a fazer a operação pro numerador. Então, 2 vezes 2, 4. Daqui para cá eu estou multiplicando. E daqui para cá eu estou somando. Vou fazer assim, multiplicação e uma soma. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Só isso. Então, ó. Eu peguei esse denominador, multipliquei por esse termo aqui e somei com um numerador. Novamente, eu tenho aqui esse denominador, esse termo da frente e o numerador. Denominador e numerador. Bom, aqui eu tenho o 5, vai sempre se manter, tá? Esse valor eu multiplico e o resultado daqui para cá eu somo. 5 vezes 3, 15. Tá? 15 mais 2, 17. Então, eu transformei um número misto em uma fração, sem termo misto aqui. Aqui também, certo? Simples. É só lembrar da regrinha aqui. Estou multiplicando esse vezes esse e somando com a parcela de cima. A outra coisa que nós vamos trabalhar também é transformando decimais em frações e vice-versa. Então, o que acontece? Aqui eu tenho um número decimal, um número com vírgula, número decimal. E aí eu preciso transformar esse número decimal em uma fração. Então, se eu estou transformando em uma fração, nós estamos fazendo o seguinte. Ó. Aqui é 8,2. Esse número sem vírgula, ele é 82. Tá? E essa vírgula, o que eu vou fazer com ela? Bom, nós vamos pensar o seguinte. Os termos nessa direção para cá, nós chamamos são os valores decimais. Então, aqui existia apenas o 2 como parcela decimal. O 8 era um valor inteiro. Bom, se tem apenas uma parcela decimal, aqui vai ter sempre 1, tá? E esses denominadores aqui vão ser sempre ou 1, ou 10, ou 100, ou 1000 e assim por diante. Então, uma parcela decimal, um zero. Quando eu tenho duas parcelas decimais, 2 zeros. 3 parcelas decimais, 3 zeros. E assim por diante. Ou seja, eu peguei esse número decimal e transformei ele em uma fração. Vamos aqui para esse outro exemplo. Escrever como fração. Bom, aqui 0,65, se eu não tivesse a vírgula, isso aqui seria 0,65, que é o próprio 65. E agora eu vou verificar o seguinte. Haviam quantas casas decimais nessa parcela? Aqui tem uma casa decimal, o 6. Aqui tem outra casa decimal, o 5. Então, nosso valor tem duas casas decimais, portanto tem 2 zeros. Então, esse aqui é 65 sobre 100. Duas casas decimais, 2 zeros. Uma casa decimal, 1 zero.
mais casas decimais, a quantidade de casas decimais é a quantidade de zeros, certo? Aqui nós pegamos o decimal e transformamos em fração. Aqui nós queremos fazer o contrário, pegar a fração e transformar em número decimal. Ou seja, eu estou querendo transformar esse número, que já é uma fração, em um decimal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever o número normal. E aí eu vou observar o seguinte, o nosso critério aqui de termo decimal era o zero. A quantidade de casas decimais se transformavam em zeros aqui no denominador. Bom, aqui eu estou fazendo o seguinte, a quantidade de zeros no denominador serão as casas decimais que eu vou ter que passar. Então, tem 2 zeros, então eu passei uma casa decimal, 2 casas decimal. Coloco a vírgula. Então, é isso que acontece. Tinham 2 zeros, então eu passei 2 casas decimais, coloquei vírgula. Transformei essa fração em um número decimal, 8,54. Aqui, eu tenho 4, então eu escrevo 4 primeiramente. E agora eu vou ver quantos termos decimais tem aqui. Se tem 3 zeros, é necessário 3 casas decimais. Então, ó, veja que eu contei uma, depois 2. Então agora essa é a nossa primeira casa decimal. Então, aqui tem uma, precisa ter 3. 1, 2, 3. E aí eu vou colocar a vírgula. Mas e esses espaços vazios? Eu vou complementar com zeros. 1, 2, 3 casas, que são os 3 zeros daqui. E a vírgula aqui eu vou acrescentar mais um zero aqui na frente, para que ficar 0,004. Certo? Bom, essa parcela aqui são coisas simples, tá? E nós precisamos também identificar o seguinte: como saber a parte para o total de um valor? Então eu digo, em um exemplo, uma pessoa tinha R$80 e gastou um quarto desse valor. Quanto foi que essa pessoa gastou? Bom, um quarto de 80, ou isso serve para qualquer fração, a parte, ou seja, uma parte de 4 partes de um valor total de 80. Eu vou fazer o seguinte, isso aqui é um quarto vezes 80. Bom, 80 vezes 1 é o próprio 80. O 4 eu não tenho com que multiplicar, então vou repetir aqui. Então ficou 80 sobre 4. Se aqui fosse 2 quartos, então multiplicaria 2 vezes 80 e repetiria o 4. Se fosse 3 vezes 80, tá? Então, e agora é só fazer isso aqui. Essa fração nada mais é que uma divisão. Toda fração é uma divisão. 80 dividido por 4, 20. Ou seja, essa pessoa, se a gente estivesse falando de dinheiro, tivesse R$80 e gastou um quarto desse valor, um quarto gasto foi R$20 gasto. Certo? São ideias para a gente usar no dia a dia, tá? Ideias de fração com parte total. E também iremos falar sobre soma de frações. Então, adição e subtração de frações. Então, na adição de frações, não é seguir a ideia de somar as parcelas de cima com as parcelas de baixo. Não funciona exatamente assim. Nas frações que têm o mesmo denominador, veja o seguinte, aqui nós temos denominador 3, denominador 3, certo? Então, os denominadores são iguais. Com denominadores iguais, tranquilo, eu basta somar os numeradores. Então, somando essa parcela com essa, 2 mais 5, 7. O denominador não vou somar, vou apenas repetir. A soma está pronta. Então, só vou fazer isso
quando os denominadores são iguais. Se aqui são iguais, aqui eu vou só seguir a operação da soma e repetir o denominador. Fácil. Agora aqui nós temos o seguinte, os denominadores são diferentes, certo? Então, com denominadores diferentes, tem algumas regrinhas, existem várias regrinhas para se resolver parcelas desse tipo. Eu vou partir para uma ideia mais simples, tá? Que seria o seguinte, a minha parcela inicial é 2/3 mais 3/5. Então, eu estou repetindo aqui só para fazer o seguinte. Esse denominador, eu vou fazer o seguinte. Vou multiplicar com essa parcela. Então, aqui temos denominadores diferentes. Então, vou pegar essas duas parcelas aqui e multiplicar as duas. 3 vezes 5, 15. Veja que... 3 vezes 5, 15. Veja que eu estou trabalhando uma soma centralizada. Então, vou já colocar a soma aqui. E agora eu vou pegar o seguinte. Essa parcela vezes essa. 5 vezes 2, 10. Essa parcela vezes essa. 3 vezes 3, 9. Então, o que foi que eu fiz? Era uma soma. Existe a regra do MMC. Faz o MMC. Existe uma regra que usa esse valor nas duas parcelas. Eu vou usar essa, que eu acho que seja mais simples. Eu preciso só multiplicar os denominadores e depois multiplico aqui em x, tá? Esse vezes esse, separando pelo mais que já existia aqui. Bom, agora o denominador já é único, eu só preciso somar aqui. 10 mais 9, 19 sobre 15. Soma resolvida. Essa regrinha também vale para a subtração. Veja que são denominadores novamente diferentes. Então, ó, eu vou já manter o sinal, que é o menos daqui. Esse vezes esse. 5 vezes 4, 20. Esse vezes esse. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 1, 5. Mantenho o 20. Bom, aqui o denominador já é único para os dois. 16 menos 5, 11. Bom, a próxima. Agora veja o seguinte. Aqui eu vou ter dois termos com sinais, tá? Isso vale para o que foi estudado logo no início com regras de sinais. Então, vou seguir aqui normal. 5 vezes 2, 10. Aqui eu vou ter esse menos, que eu já vou repetir ele aqui, e esse mais. Eu deixei o espaço aqui só para colocar os números. Então, 2 vezes 2, 4. Esse vezes esse. E esse vezes esse. 5 vezes 3, 15. Mantenho 10. Bom, eu tenho menos 4 mais 15. Bom, nós já estudamos em outras aulas que quando nós temos uma soma, uma junção de parcelas, onde nós temos sinais diferentes, precisamos subtrair e conservar o sinal do maior. Ou seja, o meu maior módulo aqui é do 15, então eu já sei que vou usar o sinal do mais. E vou ter que subtrair as parcelas. 15 menos 4, 11. Um outro modo de ver isso seria que o menos 4 seria uma dívida. O mais 15 seria um saldo que eu tenho. Então, se eu tenho 15 e devo 4, eu vou pagar esses 4 e ainda vai me sobrar 11. Essa é uma das regrinhas que a gente pode usar para calcular
subtração, essa parcela aqui, resolução dessa parcela aqui, dessa expressão aqui.